Bom, eu vou tentar falar sobre como resgatar a importância da maçonaria no século XXI. Desnecessário falar a importância que nós tivemos ao longo de todo o tempo, principalmente nos movimentos históricos do nosso país, né? Agora, nós, nos últimos anos, perdemos a nossa importância por uma série de erros. E há pouco tempo o grão-mestre tentou fazer uma pesquisa, né, tentando entender o porquê que a maçonaria existe uma evasão tão grande no número dos nossos irmãos, tanto que uma palestra que eu acabei assistindo, por sinal, uma pesquisa muito bem feita pelo Mário Vasconcelos, ele mostrou uma série de problemas que realmente coincidem com aquilo que eu vou mostrar. Bom, como é que eu dividi o trabalho? Nós vamos dividir o trabalho em nove tópicos, 3 blocos. Primeiro, o que é salvar a maçonaria? Salvar a maçonaria é salvar o maçom. O que é a maçonaria e por que é importante ser maçom? Na segunda etapa é a importância do vitriol e saber como é que começa a nossa jornada maçônica, que vai exatamente do vitriol à entrada no templo da nossa própria consciência no final da nossa vida maçônica. Depois vou falar a respeito dos erros da nossa sublime ordem, que são justamente 2 erros de origem e 1 de formação. E também o que eu entendo por aprender a pensar, ou seja, nós não estamos ensinando a pensar na nossa ordem, né? Depois vou falar rapidinho sobre a importância dos 3 equilíbrios. Queria só fazer uma pergunta. Quantos são aprendizes aqui? Então, companheiros, quantos são? Eu vou ter que me limitar para falar a respeito dos 3 equilíbrios, só vou dar uma pincelada. Aí vamos tentar chegar a uma conclusão. Nós temos consciência do caminho ou vamos a caminho da nossa própria consciência? E por último, como fortalecer as colunas de uma loja? Bom, a primeira provocação, a primeira pergunta para vocês é a seguinte: quantos landmarks nós temos? 25 ou 24? Quem que é partidário que nós temos 25, levanta a mão, por favor. 3. Quantos são partidários de que nós temos 24 landmarks? Levanta a mão. A grande maioria praticamente venceu e está com razão. Nós temos 24 landmarks, eu no final vou mostrar para vocês. Porque o primeiro é exatamente igual ao último. E nós temos um sistema como se fosse a cobra Ouroboros, onde a cabeça come o próprio rabo. Vocês podem ver na própria demonstração de cada uma das nossas lojas, pelos signos do zodíaco, a gente começa em Áries, que aliás o ano maçônico começa justamente antes do equinócio da primavera no hemisfério norte, né? Que é justamente em março, antes de Áries, e percorre todo o ciclo, vai até no final da outra ponta em Aquário e Peixes, onde a natureza lá tudo congela, tudo morre, para depois voltar a renascer com o Sol, dado que o nosso rito é um rito solar. Bom, vamos em frente. No final vou mostrar para vocês por que é 24 e tentar provar para vocês o porquê dos 24. Bom, tenho que fazer algumas ressalvas iniciais e dizer para vocês o seguinte: por mais que existam várias definições a respeito, tem gente que enfeita violentamente as coisas, mas no fundo, na essência, maçonaria é uma escola de filosofia e filantropia. Algumas lojas e alguns irmãos entenderam com profundidade exatamente o sentido da filantropia e fazem filantropia não só doando dos seus bens, mas doando de si próprio. E aí eu lembro uma frase de Gandhi que dizia: vós pouco dais quando dais de vossas posses, somente quando dai de vós é que verdadeiramente dais. E outra coisa é com relação a ser uma escola de filosofia, nós estamos um pouco longe disso. Para vocês terem ideia, a grande maioria de nós passa uma vida inteira estudando a maçonaria e o máximo que a gente consegue lembrar é alguns filósofos do tipo Platão associado aos aprendizes, Aristóteles e Pitágoras associados aos companheiros, e quando muito Sócrates, que é um grande divisor de águas na filosofia, ou seja, você tem todo um movimento dos
pré-socráticos, ou seja, antes de Sócrates, e os pós-socráticos depois de Sócrates. Mas, por exemplo, quase que nós ignoramos os filósofos modernos, aqueles que estão influenciando o pensamento da humanidade hoje em dia. Por exemplo, no próprio século XX nós tivemos Foucault, Wittgenstein, Adorno, Hannah Arendt e outros, e nós estamos muito longe de estar estudando essa gente. Então, na verdade, se nós estivéssemos num estágio razoável dentro da maçonaria, nós estaríamos não só estudando a história maçônica, toda a cultura maçônica, a doutrina, a filosofia e a ritualística, mas como nós não conseguimos nem atingir um nível básico para poder fazer esse tipo de desafio, nós não temos condições de introduzir nas nossas lojas uma discussão um pouco mais aprofundada de filosofia, que é talvez o que a gente tivesse que realmente estar fazendo para honrar esse título de ser uma escola de filosofia. Bom, alguns apresentaram, inclusive, palestras a respeito de símbolos. Então, nós temos que ter entendimento que os símbolos refletem, na verdade, a visão de cada um de nós. E que maçonaria, na verdade, é a essência, a substância. A maçonaria é substantiva. E os ritos, na verdade, são métodos, são formas da gente apresentar a essência que é a maçonaria. Alguém quer chutar quantos ritos nós temos no mundo aí? Mais de 100. Quem acredita aí, levanta a mão, por favor. Quanto? 173. Vou um pouquinho mais. Mais de 200. Quantos acham? Mais de 300. Quantos acham? Tem 325, para vocês terem ideia. Bom, outra ressalva que eu tenho que fazer é que todo o trabalho que eu vou apresentar está baseado no rito escocês antigo e aceito, que nasceu em Charleston em 1801. Bom, vamos em frente com relação à nossa primeira proposta, ou seja, salvar a maçonaria é salvar o maçom. Diz que um pai deu um joguinho desses de quebra-cabeça para a filha de 5 anos, para ela poder montar, né? E deu de manhã, foi trabalhar, quando ele voltou à noite, tinha o mapa mundi todinho montado direitinho. Como é que conseguiu resolver essa equação, a menina? E ele perguntou para a menina, né? Ela falou, não, é que do outro lado do mapa mundi tinha a figura de uma criança, de uma menina. Eu só montei do outro lado a criança. Quando eu virei, estava montado direitinho o mapa mundi. Ou seja, para a gente salvar a maçonaria, nós temos que salvar o homem, nós temos que salvar o maçom. Então, como você vai fazer a montagem toda de todos os problemas, tudo que envolve a maçonaria, é a hora que a gente resgatar o valor de cada um dos maçons. Então, essa é a lógica desse processo. Então, salvar a maçonaria é salvar o maçom. Então, como resgatar a importância da maçonaria são os desafios que nos impõem, né? Fé, esperança e caridade, tantas vezes mencionada nas várias palestras que nós vimos aí. E outras palestras sobre os cavaleiros templários, que falam muito da nossa origem também. Bom, aí vou falar a respeito de o que é maçonaria. Muitas vezes nós temos dificuldade em dizer, alguém pergunta para você, mas o que é maçonaria? E a gente não sabe exatamente responder por quê. Um dia eu sou sócio do Espere aqui há 50 anos. E um sábado eu já tinha ido para o clube, né? Fui jogar bola de manhã e à tarde estava preparado para ir para a sauna. Já tinha tomado uma cervejinha no churrasco lá com os amigos e me ligaram da grande loja dizendo que eu tinha que fazer uma palestra porque o Cláudio Lembo, que era o vice-governador, tinha sido convidado para fazer a palestra e ele não tinha condições de comparecer, porque ele tinha sido chamado pelo governador. E aí me falaram, mas você não tem condições de vir? Poxa, eu falei, mas eu já tomei umas a mais aqui, estou sem condições de ir e tal. Mas não, vem que nós vamos resolver o seu problema. Então eu acabei indo para lá, né? E aí eu no caminho vinha pensando assim, como é que eu vou falar a respeito do que é maçonaria, né? Aí lembrei quando eu era garoto, eu montava todos os meus trabalhos em cima daquelas respostas do tipo o que é, quem é, quando é, como é e quanto é. Então, fui tentando só responder essas questões. E eu acho que esse é um guia muito bom para a gente poder responder essas questões. Então, o que é maçonaria? Maçonaria, na verdade, é uma escola de filosofia.
Muitos dos nossos irmãos ainda acabam confundindo com uma seita e religião. Não, nós somos uma escola de filosofia e filantropia. E se nós raciocinássemos com essa verdade, talvez nós tivéssemos um avanço muito maior. Então, quem é na maçonaria, né? São homens livres e de bons costumes. Mas tem uma ressalva ainda, que tenham crença em um ser superior a quem nós denominamos grande arquiteto do universo. Aí alguns que são partidários dos deístas acaba sendo pela sua verdade revelada, né? Mas em linhas gerais, e por que é isso daí? Então vamos começar a fazer algumas perguntas. Por que homens livres e de bons costumes? Alguém teria condições de responder para mim? Não sei se vocês lembram, tanto na formação, desde os princípios da maçonaria, com as antigas corporações, as guildas, na Idade Média, como nos primórdios da maçonaria, que o nosso mestre Adnan tão bem mostrou no início da grande loja unida de Londres, né, da Inglaterra, nós tínhamos naquela época ainda a escravidão. Então você não era permitido a um escravo participar da ordem. Então ele teria que ser livre. E aí outra questão é que depois vou mostrar para vocês o porquê que a gente faz as iniciações com a perna direita descoberta e o peito nu também. Quando é que isso tudo aconteceu? Bom, a origem você tem desde o poema Régio, por volta de 1301, depois as antigas corporações, que eram aquelas organizações dos freemasons, os pedreiros livres, que eram os únicos profissionais liberais da Idade Média mesmo, porque eles que eram os únicos que tinham condições de sair de um burgo para o outro, porque eles eram os profissionais liberais. E como organização, da forma como nós conhecemos, foi válida a partir de 1717 na Constituição de Anderson. Principalmente você tem que levar em conta que, por exemplo, os primeiros rituais foram escritos por Elias Ashmole em 1674. Por isso que é importante para você entender um pouquinho de maçonaria, você entender um pouquinho de Cabalá. E por que isso tudo? Porque o Elias Ashmole era cabalista e ele montou todo o sistema, inclusive eu vou mostrar depois para vocês como é que funciona uma loja nossa e como é que é a representação do Adão Cadimon deitado em decúbito ventral, que bate exatamente como uma forma de como os cargos estão distribuídos em uma loja. Bom, além disso, onde é que eram desenvolvidos os trabalhos inicialmente? Naquelas antigas tavernas, lojas inglesas, a loja do Ganso e da Grelha, né? E a importância de você, inclusive eles faziam os desenhos em chão e para poder fazer todo o desenvolvimento dos trabalhos baseado numa linguagem simbólica. Por isso que eu acho muito importante a gente ter uma visão espacial dos nossos tempos, para você entender melhor a maçonaria, nós precisamos dessa visão espacial. Bom, vou falar a respeito do como e depois volto no porquê. Como é que nós transmitimos as nossas instruções? De uma forma adequada, nós chamamos os nossos rituais de rituais de instrução e não rituais de educação, porque instrução é aloeducação, ou seja, eu passo para o Adnan passa para mim, um passa para o outro. Enquanto que educação não, educação é um processo de você buscar as coisas dentro de você mesmo. Só existe uma forma de educação que é a autoeducação, que é exatamente o que a nossa ordem propõe, que nós façamos esse mergulho para dentro de nós e que vamos buscar lá dentro a nossa autoeducação, apesar de receber todas as instruções durante os nossos trabalhos. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho a respeito da importância de você ter uma visão espacial. Por que é importante você ter? Por exemplo, eu estou com 71 e estudei matemática no ginásio há praticamente 60 anos atrás. Então, eu não consigo guardar de cabeça o teorema de Pitágoras, né? Que está aqui relatado. Mas a hora que eu faço o desenho para ver como é que ele foi relatado, eu acabo chegando à seguinte conclusão.
aqui é um cateto de 4, aqui é um cateto de 3, e aqui é a hipotenusa de 5. Então, a soma do quadrado dos catetos, ou seja, 4 vezes 4, 16, mais 9, que é outro cateto de 3, é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, o teorema de Pitágoras é exatamente esse. A soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa. Então, a soma do quadrado de 4 e de 3 dá 9 mais 16, 25, que é o quadrado da hipotenusa de 5, é 5 vezes 5, 25. Então, se nós conseguirmos enxergar a maçonaria, vai ficar muito mais fácil da gente lembrar sempre e poder desenvolver os nossos trabalhos. O que nós fazemos é, nós explicamos pouco a respeito de onde estão as coisas e por que as coisas ali estão. Então, deixa eu falar um pouquinho a respeito. Faltou falar a respeito do porquê, né? Bom, se vocês levarem em conta que existem vários surtos de desenvolvimento do pensamento do homem na humanidade desde que ele surgiu, você chega à conclusão que, por exemplo, que o grande desenvolvimento do pensamento do homem surgiu com os sumérios, que é justamente fica entre... Os sumérios viviam entre o rio Tigre e o Eufrates, né, onde está atualmente o Iraque. E depois dos sumérios você teve um grande desenvolvimento com os gregos, com os valores estéticos da Grécia Antiga. Logo depois dos gregos você teve um grande surto de desenvolvimento do pensamento do homem no século IX, com os árabes, com o desenvolvimento das matemáticas e da medicina. Depois disso você teve a Idade Média com o Renascimento. O que é? Os grandes expoentes são Leonardo da Vinci e o Michelangelo Buonarroti, né? Que justamente, o que era? Por que Renascimento? Era o renascer dos valores estéticos da Grécia Antiga. Então, de novo, eles foram dois grandes expoentes dos valores estéticos da Idade Média, né? Depois disso você teve o Iluminismo, vou falar do Iluminismo por último, que foi no século XVIII. No século XIX, nós tivemos grandes inventos, como, por exemplo, a máquina a vapor e todo o desenvolvimento dos métodos de produção. E na primeira metade do século XX, nós tivemos mais patentes técnicas registradas do que em toda a história da humanidade anterior. Então, vocês veem que, como é que foi o surto do desenvolvimento do pensamento do homem ao longo do tempo. Mas o maior de todos os surtos de desenvolvimento do pensamento do homem é justamente com o Iluminismo, ou seja, no século XVIII, o século das luzes. Por isso que o Iluminismo tem todo um destaque a respeito disso, né? Então, e por que é importante a maçonaria e por que é importante ser maçons? Porque nós temos à nossa disposição exatamente a formatação desse processo que foram feitos pelos grandes iluministas. Então você tem um Jean-Jacques Rousseau, que fez o contrato social, um Voltaire, um Diderot, um Rumi, que são grandes gênios da humanidade que formataram a nossa ordem da forma como nós realmente acabamos estudando. O que eu acho um pecado é que muitas vezes você entra na maçonaria, mostram tudo isso para você, ou seja, você tem condições de estudar a ponto de dirigir um Boeing do último modelo 777, mas você acaba se limitando, não quer ir em frente e acaba ficando no máximo um pilotinho de teco-teco. Então é um grande desperdício, né, na verdade. Quero fazer mais uma diferença entre instrução e educação, é com relação aos métodos. Normalmente, nos estudos, cada um de nós tem uma formação e nós acabamos, são ensinados os métodos dedutivo e indutivo, né? O dedutivo você parte do geral para uma verdade particular e no método indutivo você parte de uma verdade particular e vai inferir uma verdade geral. Agora, na maçonaria, nós temos um método a mais que nos é colocado à disposição,
E muitas vezes nós acabamos não percebendo esse tipo de coisa, que é justamente o método intuitivo. E intuir é exatamente ver de dentro. E desde o primeiro dia que nós entramos na ordem, nos é apresentado um bicho na Câmara de Reflexões, que o nome dele é vitriol. E aquilo lá é esse mergulho que nós temos que fazer para dentro de nós, e justamente fazer o processo de intuição. E seria importante que cada um de nós, em cada uma das nossas lojas, estimulássemos os meninos que acabaram de ser iniciados a fazer o seu vitriol, e nós também, periodicamente, deveríamos fazer um vitriol para a gente fazer esse... Eu depois vou voltar um pouco para detalhar esse vitriol. Aqui é o que eu falei a respeito da evolução do pensamento do homem, com Tigre e Eufrates, os valores estéticos e da filosofia da Grécia. Esqueci de Roma, de falar de Roma, os que são operantes do direito aí, sabem a importância do desenvolvimento do direito romano. Os árabes no século IX com os desenvolvimentos da matemática e medicina. Na Idade Média, o renascer dos valores estéticos. O iluminismo com esses grandes filósofos que nós acabamos, na verdade, nós deveríamos estimular o estudo, inclusive, a respeito de cada um deles, o que cada um deles propôs e de que forma ele interferiu na mudança do curso da história da humanidade. E aí aquele último que é justamente a máquina a vapor e os inventos da humanidade. Então, por que ser maçom? Né? Então, na verdade, nós temos um sistema onde, na primeira fase, onde a gente tem a maçonaria azul, a gente tem aqueles 3 graus, que são justamente aprendiz, companheiro e mestre. Né? E depois nós vamos para outras etapas nos graus superiores, que muitos, de forma errada, acabam chamando de graus filosóficos. Na verdade, são graus superiores. Primeira etapa, maçonaria vermelha, que vai do 4 ao 14, e que com os graus históricos, e a maçonaria dos graus religiosos, que vai do 15 ao 18. Para aí a gente entrar nos graus verdadeiramente filosóficos, que são os graus que vão do 19 ao 30, ou seja, a maçonaria negra, porque depois do 31 ao 33 é a maçonaria branca ou administrativa. Então, associando as nossas instruções aos filósofos, nós pouco falamos a respeito dos filósofos associados a cada um dos graus. Por exemplo, nós não estimulamos o pessoal a ler sobre a caverna de Platão, e muitos de nós mesmos sabem pouco a respeito das obras de Platão, que tem obras importantes como o Banquete, o próprio Entendimento da Caverna, e a República também é uma outra obra do Platão, que na verdade ele não chamava Platão, né? Ele só era... Platão era o apelido dele porque ele tinha omoplata muito grande, e era Homoplatão, por isso que ele era chamado de Platão. Aí nós deveríamos estar estudando também no grau de aprendiz um pouco a respeito de Pascal e Descartes, para poder até falar a respeito do equilíbrio, porque o primeiro equilíbrio, o equilíbrio do aprendiz, que é o único que eu posso detalhar com um pouco mais de cuidado, é justamente quando o sujeito dá o terceiro passo, depois daquele primeiro passo que é luta, segundo perseverança e o terceiro lógica, você fica entre o primeiro e o segundo vigilante, né? Ali o primeiro vigilante representa a razão, representa o Pascal, ou seja, ele é o defensor da coluna da força. Enquanto que do outro lado, o segundo vigilante representa a razão, é simbolizado por Descartes. Então o grande equilíbrio do aprendiz é justamente ficar entre a razão e a paixão. Porque eu sei que vocês sabem, Pascal era um monge e ele achava que ele podia atingir o reino dos céus praticamente levando uma vida austera no claustro, né? E enquanto que Descartes achava que ele podia encontrar a mesma iluminação, ou seja, atingir o mesmo propósito que Pascal tinha, tomando vinho nas tavernas, né? Sou muito mais partidário de Descartes do que de Pascal. A respeito do companheiro, a gente vai falar a respeito dos limites do conhecimento. E se você levar em conta, tanto
aquilo que nós instruímos em termos de aprendizes e de companheiros fazem parte da parte de baixo dos nossos templos, que são justamente o reino da matéria, representado por um grande quadrado. E depois, na outra fase, quando nós subimos os 4 degraus, ali simbolizado pelo quadrivium, nós entramos no reino do Espírito, que é justamente um grande triângulo, e que você ali é que vai falar a respeito dos filósofos. Sócrates, com os seus ensinamentos de maiêutica e dialética. Dialética é o que nós praticamente promovemos hoje, com uma série de palestras e discussões a respeito de alguns temas. E maiêutica é um pouco do que eu estou fazendo com vocês. Maiêutica é perguntar respondendo e responder perguntando. Então, se nós usássemos esse método muito mais com os nossos aprendizes e companheiros, nós estimularíamos muito mais o aprendizado entre eles. Bom, então, por que ser maçom? Porque simplesmente a maçonaria é a instituição que coloca à nossa disposição o maior repositório da evolução do pensamento do homem desde a antiguidade. Isso que eu chamo de desperdício de alguns não se interessarem por aprofundar ou não cursar os graus, ditos graus superiores, e acabam ficando limitados a simplesmente ser mestres maçons. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito da segunda grande fase, que é a... Cabral, vai me falando quantos minutos eu tenho aí para eu poder dosar aqui. Como é que estou? Falou. Bom, que eu tenho 2 grandes blocos, 2 grandes etapas ainda, né? Bom, vamos lá então. A importância do vitriol. Os grandes erros da nossa ordem são exatamente os 2 erros de origem e um erro de formação. Os erros de origem estão associados ao processo de como nós selecionamos os nossos irmãos e também a forma como nós fazemos a iniciação. As iniciações deveriam ter uma característica muito mais de dramaticidade para que nós pudéssemos atingir o psicológico mais profundo de cada um dos nossos irmãos. E o nosso erro mais grave de todos é justamente o erro de formação, que é justamente a formação dos mestres maçons, porque mestres mal formados, eles nas suas lojas, eles não terão condições de formar bons companheiros e bons aprendizes. Eu tenho feito uma verdadeira cruzada, tanto pelo interior como em algumas outras regiões do Brasil, sempre levando as instruções de mestre. Porque muitas vezes, a grande maioria dos mestres nunca receberam as instruções de mestre, ou, na melhor das hipóteses, eles não conseguem entender exatamente o que são as 3 instruções, sendo que não conseguem nem explicar a primeira instrução, que é justamente descrever o painel do mestre. Quanto mais a terceira, que é complicadíssima, que envolve os 7 pecados capitais, as 7 ciências maçônicas, né? Todo o estudo de numerologia que vai com todos os números, da forma como esses números influenciam no nosso aprendizado maçônico. E aí eu vou um pouquinho dar uma pinceladinha a respeito do que eu entendo por ensinar a pensar. O que é aprender a pensar, e coisa que nós pouco fazemos na nossa ordem. Por isso que nós estamos com um tipo de evasão tão grande. Para vocês terem ideia, eu acabei de completar agora 26 anos de ordem, né? Eu entrei em 92, o meu Placet era 30.791. E o número atual dos Placets na grande loja está em quanto? 165 mil, né? Só que naquela época nós tínhamos mais ou menos uns 20 mil maçons e hoje nós temos 24 mil. Ou seja, nós jogamos na lata do lixo praticamente 120 mil iniciações. Então deve ter um motivo do porquê que nós fazemos tantos desperdícios. Nós continuamos iniciando gente e nós não conseguimos reter na nossa ordem. Se bem que o Mário Vasconcelos nos deu alguma esperança de que, apesar disso tudo, nós ainda, por exemplo, na grande loja, estamos ainda crescendo, com taxas cada vez mais menores, mas ainda estamos crescendo alguma coisinha.
Mas vocês veem, é um absurdo você jogar fora 120 mil iniciações, quando o erro está exatamente em cima do erro de formação. Então nós precisamos despertar para isso e dar uma repensada na nossa ordem, o que nós estamos fazendo. Para vocês terem ideia, nós não conseguimos nem nos comunicar direito com as novas gerações. Tem meninos na nossa ordem que foram iniciados, que hoje têm 25, 30 anos, que já pertencem à geração X, Y, e daqui a pouco nós vamos estar chegando na nossa ordem os da geração milênio, que foram os que nasceram a partir do ano 2000, que hoje eles têm 18 anos, mas daqui 5, 10 anos eles têm 23, 28 anos e vão estar chegando na nossa ordem. Será que nós vamos estar falando para esse tipo de jovem que chegou na ordem o mesmo tipo de lenga-lenga que a gente vem falando, e muitas vezes a gente não explica o porquê das coisas? Quer dizer, esse é um problema seríssimo que nós temos que fazer uma reflexão e pensar, por exemplo, como é que nós vamos nos comunicar com esse jovem que está chegando e que para 9 segundos na tela de um computador e que precisa de informações rápidas e precisas, né? Então, eu acho que a grande desistência é que eles acabam não encontrando conteúdo, acabam encontrando conteúdo no ensinamento dos mestres mais velhos. Eu reconheço, por exemplo, que os meus cabelos já estão branquinhos, mas uma das grandes preocupações que eu tenho é como me atualizar o tempo todo para poder falar uma linguagem diferente para esses meninos que estão chegando na nossa ordem. Então, vamos falar um pouquinho a respeito do vitriol. Se nós pelo menos entendêssemos o que é o vitriol, já seria importantíssimo. Então, vitriol é visita interior a terrae, retificando que in venis ocultam lapide. O que significa isso? Mergulha para dentro de você mesmo e você vai encontrar a verdade que está debaixo da pedra oculta. Ou seja, esse processo de intuição, o processo de ver de dentro, é importantíssimo da nossa ordem. E muitas vezes nós temos que mostrar para eles que esse é o ponto de partida na maçonaria. Que muitos entram na maçonaria esperando que tudo vai ser dado de graça para ele, de mão beijada, e que vão traduzir todas as coisas para eles. Na verdade, você tem que mergulhar para dentro de você mesmo. Esse é o processo de mergulhar dentro de você, é que você vai fazer todo esse desbaste da pedra bruta que você é, para se transformar numa pedra melhor, né? Então, nós acabamos usando os métodos visual, auditivo e sinestésico. Visual, porque nós transmitimos os nossos ensinamentos por meio de símbolos, né? Auditivo, por exemplo, nós repetimos até a exaustão, instrução por instrução. Quantos de nós que já estão há uns 25, 30 anos na ordem e já escutaram 252 mil vezes a primeira instrução de aprendiz ou a primeira instrução de companheiro? Então, por quê? Porque essa é uma forma de a gente contemplar aqueles que são auditivos. E os sinestésicos são aqueles que gostam de mergulhar para dentro de cada uma das informações e tentar buscar um pouquinho mais a respeito das coisas. Nós precisamos dar para os nossos irmãos uma visão espacial das coisas. Vou mostrar só uma pinceladinha o que eu entendo por visão espacial. E também precisamos contemplar os sinestésicos, dando inclusive bibliografia um pouco mais aprofundada a respeito de cada uma das instruções que nós demos, né? Bom, aí está o bicho que era o vitriol, da forma como eles olhavam isso na Idade Média. Vocês podem ver que ele vai desde aqui, visita, aqui você está no negro mais profundo, e você vai indo, conforme você gira aqui, você tem quase que um renascimento novamente. Ou seja, mergulha para dentro de você, você vai encontrar a verdade, a tua verdade que está debaixo da pedra oculta. Então, eu estava falando a respeito dos erros, né? A respeito dos erros de origem, que nós deveríamos treinar os nossos mestres a como eles... Que tipo de método eles deveriam ensinar, mesmo uma metodologia de pesquisar na sociedade, aqueles homens que nós consideramos homens de bons costumes e que têm cacuete para aprender esse processo nosso, mas muitas vezes é dado para até para fazer sindicância, para um mestre que nunca fez sindicância nenhuma, e ninguém ensina ele como
ele vai ter que fazer a sindicância ou não fazer. É a mesma coisa que ser delegado. Um de vocês são delegados, aí quem é delegado na grande loja? Você foi contemplado direitinho, te chamaram, falaram para você o que era ser delegado, como é que você devia se conduzir, como é que era o teu processo. Eu fui delegado e o máximo que eles te dão é um paramento e dizer, olha, as tuas lojas são as lojas tais e tais, e você vai se virar e é jogado na cova dos leões. Quer dizer, nós não podemos continuar tendo uma ordem que faz esse tipo de coisa. Nós precisamos ter, desculpe, uma metodologia para cada uma das coisas que nós temos como ensinamento, né? E mesmo nos processos de iniciação, nós deveríamos fazer um treinamento para a iniciação. Porque, quero um pinguinho. Porque, por exemplo, na hora que vocês fazem uma iniciação onde você toca o psicológico mais profundo, provavelmente aquele irmãozinho que foi chamado para a nossa ordem, ele vai ter um estímulo muito maior e vai falar, não, aqui realmente é um processo que eu vou fazer uma grande transformação na minha vida e compensa eu mergulhar para dentro de mim, mergulhar nos estudos e percorrer, porque vão colocar à minha disposição praticamente a evolução de todo o pensamento do homem desde a antiguidade. Então, as nossas iniciações, quando a gente faz aquele primeiro Fiat Lux, e Fiat Lux aí não é marca de fósforo de segurança, não, hein? É em latim, que é faça-se a luz. E depois nós temos um outro Fiat Lux importantíssimo, é quando nós somos exaltados a mestre. Tanto que a gente recebe a palavra sagrada naquele instante, né? E nós precisamos explicar para os nossos mestres a importância daquilo, o que é todo aquele processo de perfeição e como é que ele tem que trabalhar esse processo de perfeição dentro dele. Bom, por que nós iniciamos com o pé direito descoberto, né, e o peito descoberto também? Tem gente que faz um verdadeiro tratado em cima disso, né, explicando por causa disso ou daquilo. Na verdade, simplesmente a perna direita é para que não tivesse marca dos grilhões, porque os escravos não poderiam ser iniciados na ordem. E segundo o peito, porque não podia ser iniciado mulher, só isso. Então não adianta querer complicar o óbvio. Aí nós temos principalmente o rito alemão, o rito Schroeder, que trabalha com o tapete no chão, lembrando as antigas lojas que começaram todo o processo da maçonaria com desenho de giz no chão. Bom, o erro de formação, né? Agora vamos trabalhar isso aí. Só para vocês terem ideia, o que eu chamo de aprender a pensar. O que vocês acham que é isso aqui, hein? Alguém quer falar? Meus irmãos ou meu irmão, como tal me conhece. O Milton que está aqui é da minha loja. Nós uma vez perdemos quase que 3 ou 4 sessões discutindo se era meu irmão ou se eram meus irmãos, como tal me reconhece. Importância isso daí ou não? Tem alguma importância nos processos de reconhecimento interno na nossa ordem, mas o mais importante disso é que ele não foi escrito em português, lá por volta de 1801, ele foi retirado de uma frase em latim, e aí sim tem sentido você entender o que significa mens in corpore tantum molem regit, ou seja, o espírito predomina sobre a matéria. Você vai ser ensinado na primeira etapa como aprendiz a respeito das coisas do reino da matéria. Você vai continuar buscando o conhecimento como companheiro com coisas da matéria, mas o teu verdadeiro desafio é entrar no reino do espírito, ou seja, o espírito predomina sobre a matéria. E do mesmo jeito nos outros graus vocês vão ver que não tem sentido. Outra coisa que nós acabamos transmitindo a todos os nossos aprendizes, como aprendiz, não sei ler nem escrever, dai-me a primeira letra, eu vos darei a segunda. O que você aprendeu com isso, você como aprendiz? Fala para mim. Não aprendeu absolutamente nada. Agora, se você explicar para o aprendiz
que isso está associado à primeira das ciências maçônicas, que é a gramática, a segunda é a retórica, a terceira é a lógica, nos 3 primeiros passos que são dados, você começa a entender o seguinte, porque como aprendiz você acabou de entrar numa ordem e é preciso ensinar para você uma nova gramática, ou seja, a forma como você vai se comunicar dentro da ordem. Por isso que tem esse processo de dai-me a primeira letra, eu vos darei a segunda. Por que se fala entre colunas? Nunca ninguém explicou nada para nós. É justamente porque o segundo passo é a retórica. E na retórica, cada um de nós praticamente é preparado para fazer um verdadeiro curso de oratória. Então é por isso que é importante falar, porque ali nós estamos praticamente no segundo passo de aprendiz. Ou seja, aprender sobre a retórica. Além de você ensinar para o menino como é que ele vai falar uma nova gramática, ele tem que aprender como ele desenvolver os seus dons de oratória. E o terceiro porquê da iniciação, eu já falei, e do Fiat Lux. Muitas vezes, há pouco tempo, a Grande Loja acabou fazendo uma série de decisões na comissão de ritualística, mandando o delegado não mais sentar à direita do venerável, e sim sentar à esquerda, né? É um erro absurdo esse daí. E não sei por que eles fazem isso, é porque talvez a comissão de ritualística tenha pouco conhecimento a respeito das coisas da maçonaria. Porque simplesmente nosso rito é um rito solar. E vocês lembram onde é que está o sol? Nas nossas lojas, está exatamente do lado direito do venerável, na parte de cima, enquanto que do lado esquerdo está a lua, né? Então o nosso rito é um rito solar e masculino. Por isso que nós andamos pelo lado esquerdo com movimentos dextrocêntricos, ou seja, você quando vai mencionar o livro da lei, você tem que ir fazendo sempre movimentos pela esquerda. Enquanto que nos ritos femininos ou nos ritos lunares, esse movimento é o contrário. São movimentos sinistrocêntricos, ou seja, levando em conta a esquerda. E você anda pela direita, no caso. Então, isso que eu chamo ensinar a pensar e que nós acabamos não ensinando para os nossos meninos. Aí, a respeito das palavras, né? Meus irmãos, como tal, me reconhecem, e as outras. Eu não vou poder detalhar, porque tem meninos aí que são aprendizes e companheiros, só vou dar uma pincelada para vocês, mostrando que, por exemplo, o etiam vere amicus et frater, em latim, que é justamente sou, na verdade, um amigo e um irmão. Ou seja, aqui você tem a fraternidade, aqui você tem a igualdade. E na terceira etapa você tem a liberdade quando você está no reino do Espírito. Que aquele ad alterum magis et conversum, é que eis que me dedico mais ao meu próximo. Mesmo nos modernos compêndios de administração, o ensinamento não é feito mais por hierarquia, por imposição, mas sim como uma forma de você dar o exemplo para ser seguido. Então, você, se quiser ser um grande orientador dos teus comandados, você tem que ser servidor. Então você tem que se dedicar mais ao teu próximo para ser um verdadeiro mestre. Bom, agora vamos falar rapidinho, não posso falar muito a respeito dos equilíbrios. Se a palestra fosse só para mestre, nós íamos entrar em detalhes aí. Então eu vou pular rapidinho o equilíbrio do aprendiz entre a razão e a paixão, o equilíbrio do companheiro entre o to be or not to be do Shakespeare, que na verdade no mundo moderno hoje se transformou em to be or to have, ou seja, ser ou ter, eis a questão. Hoje você só é medido por aquilo que você tem, não por aquilo que você é. E o equilíbrio do mestre, cada um de vocês que são mestres vão saber exatamente o que eu vou falar, está muito associado aos 3 J's. Ou seja, falar exatamente aquilo que você pensa e falar exatamente aquilo que você sente. Toda vez que você entra em desequilíbrio com isso, você acaba descarregando uns ácidos internos no teu organismo, e esses ácidos você pode simplesmente contrair um problema muito mais sério, uma neoplasia maligna, ou talvez pode até vir a óbito. E nós tivemos vários exemplos disso a respeito de, por exemplo, o Manilau, que foi um cara que me sucedeu, eles queriam que eu praticamente me colocasse numa posição contra ele, para ele ser presidente da Filaletes, e eu não quis fazer isso.
porque a vida inteira ele tinha se dedicado à nossa ordem, mas de repente ele quebrou, perdeu dinheiro e passou a não ter mais importância nenhuma e foi praticamente massacrado, que eu acho que é um verdadeiro pecado que nós fazemos, e ele acabou morrendo logo depois. E outros, por exemplo, nós tivemos alguns candidatos, por exemplo, o próprio João Reinaldo, né, que teve todo o problema, aqueles que são mais antigos lembram, o que é você, de repente, aquilo que você sente tem que ser igual àquilo que você fala e àquilo que você pensa. É tudo que eu posso falar sobre o equilíbrio de mestre. Agora vamos falar um pouquinho a respeito de distribuição espacial. Aqui você tem uma loja nossa, a parte de baixo ao quadrado é a matéria, a parte de cima é o espírito. Você tem desde o chakra Muladhara, Shivadhisthana, Manipura, Anahata e Vishuddha ou Vishuddhi em cima aqui. Depois você tem Aina e no topo da cabeça, aqui em cima, o chakra Sarasrara. Com isso você tem, dentro de cada uma das nossas lojas, praticamente o caminho de você sair de uma consciência natural e ir subindo para níveis de consciência melhor. Primeiro uma consciência energética, consciência emocional inferior aqui em cima do chakra Manipura. Depois você vai para o cardíaco, para o mental e intelectual, para o intuitivo e, por último, o chakra das 1000 pétalas. Isso tudo está dentro dos nossos templos. Isso, para quem é da área de medicina, né, Adina, dá para identificar que cada um desses nossos chakras está associado a um centro glandular. O primeiro deles, as suprarrenais, depois você vai em cima das gônadas no homem e os ovários na mulher. O terceiro, o emocional inferior, é exatamente o pâncreas, que é a maior glândula do nosso organismo. Aí você vai aqui, nessa altura aqui, muitos dizem do cardíaco, mas na verdade é a glândula do timo, que controla todo o processo imunológico no organismo. Aqui você tem o laríngeo, que são as tireoides e paratireoides, e depois na parte de cima da cabeça, o triângulo representado pela hipófise, a pineal, a hipófise e o tálamos ópticos. Por isso que você, na hora que você desequilibra a parte de cima, você pode ter um processo de descarregar uns ácidos incríveis no teu organismo. Mas nós acabamos não explorando isso e não ensinamos essas coisas. Aí você tem a figura do Adão Kadmon, e vou mostrar para vocês que o Adão Kadmon, nas lojas simbólicas, ele está deitado, ou seja, é depois do pecado original. Enquanto que nas lojas de perfeição, a figura não bate exatamente com uma Kabbalah, porque o Adão Kadmon está em estado de perfeição, por isso que se chama loja de perfeição. Para tudo tem um sentido na nossa ordem, nós deveríamos pesquisar e estudar um pouquinho mais o sentido dessas coisas. Então, mostrar para vocês o que é uma Kabbalah. Como Elias Hashimoli montou os rituais do grau 1 e 2, todo em cima de uma Kabbalah, nós deveríamos estudar um pouquinho mais. Então, vou mostrar para vocês o que é a árvore da vida e as nossas lojas. Você tem lá Keter Hokmai Binah, Daas, que é a Sefiró oculta, Shezed, Geburah, Tiferet, Netzach, Rod. Aqui, para vocês terem ideia, por que o único que se movimenta no nosso templo é o mestre de cerimônia? Exatamente que numa Kabbalah, o único que tem contato com todas as outras sefiras é exatamente Tiferet, que é representado pelo mestre de cerimônias. Por isso que ele se movimenta o tempo todo e as outras figuras são figuras fixas que não deveriam sair do lugar onde estão. Quanto tempo? Acabou? Então, só mais um segundo, deixa eu só concluir, a gente já roubar um pouquinho de tempo do Cabral, que eu tenho um crédito com ele. Então, aqui nós vamos ver em termos de figura das nossas funções nas nossas lojas. Aí estão. Você tem lá o venerável,
o orador e o secretário. Aqui você tem a figura oculta que está exatamente entre aqueles 4 degraus que tem entre a parte de baixo dos nossos templos e a parte de cima. Vocês podem perder, vocês sabem que, por exemplo, uma das coisas que nós ensinamos é o quadrivium e o trivium, né? O quadrivium são os 4 degraus aqui, os 3 degraus que tem no trono do venerável também, que são justamente fé, esperança e caridade lá em cima, que acabam formando o quadrivium e o trivium antigo do ensinamento medieval. Aqui você tem o equilíbrio do companheiro, aqui você tem entre o primeiro e o segundo vigilante o equilíbrio do aprendiz. Aqui o guarda do templo entre colunas, e na parte de fora do templo, profano. Profano significa fora do templo. É justamente o cobridor externo que está aqui. Agora eu vou mostrar para vocês por que eu comecei falando dos 24 e 25 landmarks. O primeiro dos signos, quando nós entramos no nosso templo à esquerda, é Áries, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz um trabalho misturando os nossos signos com os apóstolos da Santa Ceia do Leonardo da Vinci, os planetas, os elementos e os passos dos graus, cada um dos graus, a relação com os 12 trabalhos de Hércules e os 24 landmarks, que cada um deles tem o seu aspecto ativo e passivo, né? Então, por exemplo, em Áries, o apóstolo representado é Simão, que corresponde ao planeta Marte. Então, ele fala a respeito do ardor interior do homem, o candidato busca a iniciação. Nos trabalhos de Hércules, os gregos tinham um sistema de preparar os meninos para serem guerreiros, que é exatamente aquilo que a gente faz com os nossos meninos. Eles entram aprendizes e vão ser preparados para serem doutores, que é o caçar o leão de Nemeia, ou seja, encarar a própria animalidade na caverna escura. Daí o porquê da importância da caverna de Platão. E aqui você tem, o primeiro dos landmarks é aquele que eles são imutáveis, e o último 25 fala da inalterabilidade dos anteriores. E o segundo é o aspecto positivo, é que a ordem é composta por 3 graus. O segundo signo aí é Touro, que está ali à esquerda, né? Judas Tadeu, o planeta é Vênus, dos trabalhos de Hércules é matar a Hidra no lago de Lernar, é o primeiro confronto com os desejos e os 7 pecados capitais, e dos landmarks, a terceiro aspecto passivo é a lenda da construção do templo, e o quarto é a existência de um grão-mestre como um princípio ativo. O terceiro signo que está à esquerda, esse aí eu só vou apresentar os 3 de aprendiz. Eu fiz esse trabalho sobre os 6 de companheiro e sobre os 12 signos de mestre. Depois eu vou mandar para o Cabral, aí, se vocês entrarem em contato, ou entrarem em contato comigo, eu vou colocar o meu e-mail no fim, eu mando para cada um de vocês o estudo completo com os 12 signos e os 12 trabalhos de Hércules e os 12 apóstolos. Importante é, o terceiro é Mateus, o planeta é Mercúrio, e o trabalho de Hércules era trazer o javali do monte de Erimantos na Arcadia. E marca exatamente o primeiro contato com o espiritual. Vocês lembram que o terceiro passo do aprendiz é lógica, né? Então, é a primeira hora que você entra em contato com um aspecto de saber discernir entre se você vai por um caminho ou por outro, ou seja, você já está começando a falar alguma coisa de filosofia. O quinto landmark é o poder do grão-mestre sempre presidir uma reunião maçônica. Fala, mestre. Já é o último. É o último. Agora precisando convencer 2, não está fácil, não. O primeiro desistiu ali. Cadê o Cabral? Cadê o Cabral? E aqui é o poder do grão-mestre de conceder graus. Ok? Bom, isso aí eu vou passar rapidinho. É simplesmente a gente, na nossa ordem, nós precisamos ter uma ideia, o que nós fazemos? Se nós temos consciência de que o caminho é exatamente do vitriol ao templo da nossa própria consciência. Ou seja, olha lá, é do equilíbrio à harmonia cósmica, de Malkuth a Keter em termos de consciências, de Muladhara a Sarasharas falando em chakras, da iniciação à busca da verdade,
Porque o único templo que verdadeiramente o maçom tem que entrar é no templo da sua própria consciência. Por isso que ele vai se libertando de todos os dogmas e todas as dependências de um pastor, de um padre, de qualquer outras coisas. Bom, por último, esse é o último dos últimos mesmo. Viu, Cabral? Prometo que é o último. Depois disso tem só um de despedida. Se você, na hora que você valorizar o mestre, você está valorizando a maçonaria como um todo. Mas falta ainda saber dar um roteiro para cada uma das lojas, o que elas deveriam fazer. Então, na nossa loja, nós fizemos uma reunião do Conselho de Mestres Instalados e chegamos à conclusão de que cada um tinha que passar por 7 cargos, no mínimo. Que, em termos de cursos de extensões, ele deveria estar fazendo os graus superiores e estar, no mínimo, no grau 20, que é isso que determina o regulamento do rito escocês antigo e aceito. Que, para ser venerável de uma loja, você tem que ser mestre ad vitam. Quando houver critério de desempate, que seja feito pela antiguidade. E quando tiver necessidade de critérios especiais, não dá para passar 1 ano em cada uma dos cargos, faz um processo onde cada um passa 6 meses, fazer um trabalho sobre cada um dos seus cargos e, por último, cuidar também da filantropia, tanto que nós temos na nossa loja, o hospitaleiro é o que preside uma fraternidade, que nós chamamos Fraternidade da Luz 24 de Maio. E aí o último, é só me despedindo de vocês. Parabéns a todos vocês que ficaram até o final do processo, aguentaram ser provocados pacientemente e que vieram em busca de informação, conhecimento, autoconhecimento, autorrealização, que vai justamente nos levar à sabedoria e à nossa consciência. Aqui está o meu nome, aqui está o meu e-mail e os meus telefones. Quem quiser entrar em contato, está tudo à disposição de vocês. Muito obrigado.